Então, meu nome é Tayla Vitória dos Santos. Notei que eu precisava de ajuda. Foi então no dia que eu tinha ido na estética para cuidar da minha imagem, porque realmente isso me afetava, só que eu não sabia que era uma soma de várias coisas. Então, realmente, eu fui tratar uma coisa e eu saí com uma percepção para tratar outras coisas. Que foi naquele dia, então, que realmente estava desgastada, com a forma que eu lidava com a minha vida. Eu sempre vivia correndo, mas ao mesmo tempo eu não tinha um rendimento conforme era a corrida do meu dia. Tipo, eu corri, me matei, mas parece que eu fiquei parada o dia inteiro. E foi naquele dia, então, que eu percebi que, gente, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Meu relacionamento não tava ok, 100%. E também a minha autoconfiança estava zero. Tanto é que eu estava buscando isso com uma forma de imagem. Mas realmente isso eu iria obter no interno, né? O meu sentimento, então, era de insatisfação comigo mesma, porque eu não conseguia me desenvolver, sair daquele bolo de neve que havia virado minha vida. O meu relacionamento eu não conseguia enxergar como algo de futuro ou que eu sonhava, porque meus sentimentos acabaram se confundindo e eu já nem sabia mais o que, que eu sentia de verdade. E também o meu profissional acabou também abalando, porque o pessoal e o profissional andam junto. E ali eu também, a Tayla, que eu vivenciava em casa, eu desconhecia, e a Tayla, que eu vivenciava no profissional, eu também não conhecia mais ela. E isso me deixava frustrada, eu ficava amargurada, então isso não me fazia bem. E era isso que me prendia às circunstâncias que eu não conseguia sair daquele sufoco da correria do dia a dia, não acabando tendo um tempo de qualidade para mim. Eu não fazia uma leitura, eu não me dedicava para minha academia. Tudo que eu fazia parecia que não tinha um início, meio e fim. Só tinha um início. O fim eu não conseguia concluir. Eu não tinha um sentimento por mim adequado, que nem um amor próprio, né? Eu me olhava no espelho, me sentia insatisfeita e eu buscava coisas para substituir algo que só ia vir de dentro de mim. E isso eu não conseguia desabrochar, não conseguia acessar. E na verdade estava na minha cara, eu só não enxergava. Procurei outras soluções para tentar me sair dessa correria, desenvolver o meu lado. Eu fiz muito tempo de terapia, eu procurei outros métodos e nada parecia que desenrolava. Até na questão do meu relacionamento, muitos diziam: ah, vocês precisam de um espaço, de um tempo para vocês. Só que era momentâneo. Aquele momento, ele durava, ele era bom, mas ele não era o consistente o suficiente para durar para o resto de um bom tempo, de um prazo longo, porque logo acabava. E aí o vazio, aquela solidão, aquelas incertezas logo voltavam de novo. Eu e meu marido estamos juntos há 8 anos. Então eu fiquei bastante tempo buscando recursos para mim conseguir me desenvolver das armadilhas que eu mesma muitas vezes me coloquei. Em 2 meses eu já consegui, na verdade, na primeira sessão, eu já vi a virada de chave, que foi o primeiro pilar que a gente trabalhou, foi envolvido no relacionamento. Era sempre aquele: tá tudo bem agora, daqui 1 mês não tá nada bem, daí a gente vai chutar o balde, e daí a gente não chuta o balde, e aí a gente volta a se sabotar. E nesse momento, não, a gente conseguiu desenvolver a consciência da situação, do que estava acontecendo, ter o domínio disso, sentir no corpo, que nem um dos primeiros que a gente fez treinamentos, foi muito louco, porque era assim: o que, que tu tá sentindo? Frio? E eu nunca tinha parado para pensar o que, que eu tava sentindo, eu nem sabia, eu só tava vivendo, reagindo. E foi muito interessante isso, porque quando acontecia as coisas, eu parava a pensar: o que eu tô sentindo agora? Essa primeira sessão, ela levou umas 2 horas, e a sessão que a gente fez, fora mais, deu 1 hora só de WhatsApp depois, eu acho que teve o suporte daí pelo WhatsApp, porque a gente meio que fez um teminha de casa. Esse teminha de casa foi executado, só que ao meio dele surgiu dúvidas. E o bom é que essas dúvidas eu pude debater e ter mais consciência do que estava acontecendo pela forma de comunicação, então, o WhatsApp. 3 horas.
3 horas foram o suficientes para mim conseguir ter clareza. Numa das perguntas que a Daya fez para mim foi: você gosta dele? Você ama ele? Eu dizia: eu não sei, porque eu já nem sabia mais o que eu estava sentindo. E depois, quando tudo foi ocorrendo, conforme a gente foi conversando, tendo consciência, eu vi, cara, eu ainda sonho com ele no futuro. Então, realmente, o amor está prevalecendo. Eu gosto dele. E para ter uma ideia, que eu tava a um ponto de cogitar que eu não gostava, e não deu, assim, em questão de segundos eu tive a consciência, cara, não, eu gosto dele realmente, eu imagino ele no meu futuro, como que eu pude pensar que ele não estaria no meu futuro? A promessa, então, de ter um resultado mais breve do que como fosse um tratamento, né? Normal, tu vai no psicólogo e tu faz um tratamento por um determinado tempo, ela é verídica, visto que eu busquei por muito tempo um retorno profissional, um retorno pessoal, um retorno no meu relacionamento, e dentro desse determinado tempo que eu fiz, que foram o quê? Foram 5 sessões, né? Sendo 4 já trabalhadas em cada pilar específico da minha vida, e cada pilar que foi trabalhado, com toda certeza, teve um avanço surreal. Que um avanço que eu busquei por muito tempo e eu não consegui em outro lugar. Eu até tinha um certo resultado, mas não tão extraordinário como esse. A promessa, então, de ter um resultado que se teria em 2 anos e que ocorre dentro de 2 meses, ela é verídica. No meu caso, eu tenho a sorte de dizer que foi até em menos tempo. Meu maior ganho em ter investido nesse método foi, então, ter o desenvolvimento pessoal, me autoconhecer mais, ter amor próprio por mim mesma, pensar mais em mim, não só no próximo. Eu tinha muito de pensar o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai achar, e colocar circunstâncias aonde não tinha ainda, era eu criando. Então, eu consegui desenvolver isso e também consegui ter uma visão melhor do meu profissional, que era algo que também me afetava, tinha alguns bloqueios. Eu simplesmente fui lá, me inscrevi e pensei: se deu certo para a Joyce, vai dar certo para mim. O profissional também me gerou, então, mais essas competências que eu tive falado, né? Amor próprio, confiança, e também me desenvolveu especificamente na minha comunicação, na maneira que eu me posicionava para as circunstâncias. Então, eu consegui ter mais posicionamento também, de falar, não me travar e não me bloquear. No meu relacionamento, eu consegui fazer com que se tivesse mais consciência do que estava acontecendo. O eu me ouvir e eu conseguir transmitir o que eu estava querendo falar realmente, para ele se escutar realmente, né? Porque normalmente a gente diz que escutou, mas não processou o que foi dito. E isso melhorou muito na comunicação, porque hoje um relacionamento só vai para frente baseado na comunicação que ambos se têm. Hoje eu me sinto bem, hoje eu consigo transmitir isso para os meus colegas, até ouvir, eu queria ser como você é, me faz bem sim, ter esse posicionamento de alguém próximo de mim, porque significa que eu sou um espelho que essa pessoa talvez quer se espelhar, quer seguir o que eu estou fazendo. Então eu vejo isso como um lado muito bom, aonde me acaba alimentando minha confiança própria, minha autoestima eleva, então meu amor próprio já vai lá subindo. Então são consequências de atos e ações que tu vai tendo ao longo do percurso e que vai te trazendo resultados, são frutos, né? O meu dia ele melhorou, até porque ele, como eu disse, né, antes, ele tinha sempre um início, ele teria que ter um meio e ele teria que ter um fim. Só que no meu caso, antes, Tayla, antes do método, ele tinha só o início. Hoje, Tayla, pós-método, ele tem o início, o meio e o fim. Porque eu consegui desenvolver a capacidade de administrar o meu tempo. Então, café da manhã, algo que não era meu hábito. Eu não tomava café da manhã, né? Porque é a questão de consciência, se alimentar bem, treinar bem. A leitura também foi algo que eu implementei que não tinha. Eu olho para esse caraca, hoje de manhã
Eu acordei, eu pensei, meu Deus, eu fiz tudo isso, caramba, sou o máximo. O que eu iria dizer é que uma ação pode mudar a realidade de uma maneira que a gente não faz nem ideia. Certa vez eu ouvi uma história e ela é bem marcante, eu gostaria de deixar isso registrado, que eu acho que vale a pena. Teve uma menina que recebeu um dia um vestido azul. E esse vestido foi um presente, porque ela parecia ser simples, humilde, e foi de um professor. E esse vestido, consequentemente, tocou os pais delas, que viram: nossa, nossa filha tá com um vestido tão bonito, mas suja. Vamos começar a dar banho nela todos os dias. E assim, consequentemente, eles pensaram: nossa, nossa filha é tão bonita, por que ela mora nessa casa tão suja? E aí, eles foram e ajeitaram a casa para ela ficar bonita. E aí, consequentemente, no bairro, eles viram que a casa tinha um jardim, plantas bonitas, e os vizinhos começaram: nossa, se ele tem uma casa bonita, nós também temos que arrumar a nossa casa. E aí a prefeitura viu que as casas estavam bonitas e resolveu asfaltar a rua para ficar um bairro bonito. Então, uma ação de um simples vestido transformou várias realidades. Então, essa é uma ação que eu digo que vai transformar muitas realidades da tua vida que tu nem vai fazer ideia. Método, eu fui surpreendida com um relacionamento, vamos dizer assim, do que eu sempre almejava, porque realmente eu planejava e nunca virava uma realidade. E após o método, hoje virou uma realidade para mim. Então eu acho que é isso.